Seis de paus. Ó, o imperador, a força, virtudes e sabedoria. Seis de paus? Carta da vitória, do sucesso, do reconhecimento. Olha, não importa muito o que você perdeu ou o que foi tirado aqui de você. Todos esses arcanos que a gente falou, eles vibram num sentido fabuloso, que proporciona para o indivíduo o alcance do sucesso e da vitória, seja em qual área for. Seja bem-vindo ao Serafim Tarô. O meu nome é Valdemar e essa é uma leitura semanal para o signo de Áries. É uma leitura atemporal geralzona para o coletivo do signo, bem soltona para você pegar somente a mensagem que você entende e sente que ressoa com você, que serve para você sem precisar forçar nada, e isso é muito importante, tá, pessoal? Se você tiver uma mapa astral, Áries, além dessa leitura do signo solar, assista também as leituras do signo da Lua, Marte, Júpiter, Vênus, o ascendente, que eu acho bem legal e interessante, porque para mim cada signo desse que compõe o nosso mapa fala a respeito de uma área na nossa vida, então vale muito a pena dar uma olhada nessas outras leituras aí também. Se você for novo no nosso canal, gostar dessa nossa maneira de trabalhar fazendo as leituras, inscreva-se, por favor, para ajudar o nosso canal a crescer. Curta, comenta, compartilha, se lhe for possível, é claro. Cada ação dessa contribui de forma generosa para o crescimento e desenvolvimento do nosso canal, e isso nos auxilia a continuar a fazer esse trabalho aqui. Assista também até o final dessa leitura, porque eu vou iniciar para você aqui agora. A gente vai ver primeiramente essa tiragem, que pode estar representando o seu momento atual. Na sequência, a gente busca um aprofundamento, quem sabe um conselho, e depois a gente fecha a sua leitura vendo um possível desfecho dessa situação que aparecer aqui. Às vezes a sua mensagem, Ares, pode não estar no início, mas pode se encontrar na metade ou no final dessa leitura, tá? Para Ares, qual que é a mensagem, o conselho e o possível desfecho que Ares precisa saber essa semana ou quando encontrar essa leitura, por favor. Arcano maior, o pendurado. Invertido ainda por cima. Energia de peixes. O arcano maior pendurado, ele pode falar tanto da dificuldade que eu tenho de ver as coisas por um outro ponto de vista, e a gente já comentou isso recentemente em uma leitura sua, mas também o que eu vejo mais forte do que essa questão é uma questão de perda, porque o arcano maior pendurado invertido, ele pode falar de perdas também, tá? O interessante é que você tem o imperador no centro da leitura, que é a sua energia, e o imperador, sim, aí é uma energia bastante interessante, né? Uma energia de governo, de autoridade, uma energia de liderança, de conquista, tá? Então, aqui que a gente poderia mais ou menos associar de início, é claro, as coisas podem mudar no decorrer da leitura, mas eu vejo algo mais ou menos que foi perdido, no entanto, essa questão do imperador narrada anteriormente é como que se viesse suprir aqui, suprir, né, aquilo que foi perdido anteriormente. Tá? Seja numa questão de amor romântico, de trabalho, de amizades, de família, não sei o que é para cada um. No entanto, aqui sim, aquilo que foi perdido nem se compara às conquistas que chegarão através dessa energia do arcano maior imperador, que pode ser sim você no primeiro momento, porque é a energia do signo de Áries, mas também pode ser alguém que vem aí no auxílio, tá? Energia bastante forte aqui. As leituras geralmente que já abrem com arcanos maiores são leituras bastante significativas, tá? Ó, interessante, hein? Arcano maior, a força. A força fala de coragem. Caiu mais uma, ó, um pajem. Tá? Então, o que que a gente tem aqui de energia? Esse pajem, no primeiro momento, ele se demonstra desafiador, tá? Porque pode ser alguém que mesmo que tenha todo esse fogo, esse impulso, não consegue manter aquela questão de continuar. Ou seja, bom, eu passei por situações onde houve perdas na minha vida. Só que eu sei agora desse meu potencial, poxa, ó, fala sério, o imperador com a força, meu, isso aqui é uma baita de uma energia poderosa que quando o indivíduo aceita para ele,
não tem muito limites para o que ele pode alcançar e fazer na vida dele. No entanto, vamos olhar para uma outra perspectiva, até porque a sua leitura já abre com o arcano o pendurado invertido, que, como a gente falou, pode dar uma noção de eu não conseguir enxergar as coisas pelo ponto de vista o qual eu preciso observar, né? E aí sim, essa energia de página se demonstra bastante desafiadora, porque geralmente é aquela coisa que eu inicio, mas que eu não consigo concluir. Então, olha só o que ocupa o centro da leitura: o imperador e a força. A força fala da coragem, da determinação. Não, eu vou continuar nessa parada aqui até eu conseguir alcançar. Até eu conseguir vencer. Não me foi tirado, eu não perdi. Só que agora eu vou mostrar que eu posso muito mais do que aquilo que foi tirado, do que aquilo que eu perdi. Tá? Porque é essa força do imperador, da conquista. E o imperador é aquele que não se contenta só em conquistar o ambiente onde está. Ele é um conquistador de nações, ele vai transitando pelas nações e conquistando. O que pode demonstrar, num sentido mais pé no chão, que você é uma pessoa com potencial de conquista ilimitado. Né? Você não precisa conquistar só uma área da sua vida e deixar ela organizada. Você pode ir migrando de área em área até que todas as áreas da sua vida tenham esse realce de conquista, né? Não, olha, poxa, no amor romântico eu venci, né? Na parte material, financeira de trabalho eu venci, né? Porque eu sou esse imperador, né? Eu tenho essa questão da conquista já instalado em mim e por vezes o que falta para o indivíduo é uma coragem. Por quê? Porque a falta de coragem vem daquela questão de eu não sei o que vai acontecer. Então eu fico projetando muito as questões do futuro e me esqueço de ter essa coragem, de ter essa força do imperador no presente momento, né? Nossa, mas eu vi a leitura, fala que eu tenho um potencial de conquista. Mas quando que vai acontecer esse potencial de conquista? Acontece a partir do momento que você assume para você, né? Até essa semana eu vi uma coisa muito interessante na internet. Eu não tenho redes sociais, né? Mas eu assisto o YouTube, algumas outras plataformas aí. E o que o cara falava? Era um rabino ainda por cima. Se liga. Muitas pessoas acreditam na magia e enxergam a magia como um ponto final. Então, quando eu recebo aquilo que eu quero, bom, se a gente está falando de imperador, a gente está falando de conquista. Então, eu recebo aquela conquista, para mim, a magia aconteceu. Mas isso é muito arriscado, porque a magia é a construção que vai acontecendo no presente. Você tem que vivenciar a magia da construção. O resultado final não é a magia. A magia é o processo de criação, de você ser levado a uma vitória, a uma conquista, tá? A se tornar uma pessoa de autoridade, se não para os outros, para si mesmo no primeiro momento. Tá? E nesse sentido, sim, a força com o imperador podem ser grandes aliados aí. Porque a força, veja bem, há o símbolo do infinito na cabeça da pessoa. Então, qualquer situação de adversidade, qualquer endurance que a vida apresente para essa pessoa, ela sabe que a cabeça dela tem o potencial de solucionar todo e qualquer evento que se apresente de forma desafiadora para ela. Mais do que isso, é o indivíduo que ele até gosta desses desafios, porque isso traz para ele uma sensação de crescimento pessoal. E isso é muito o signo de Áries. Muito embora tenha uma energia de leão e de peixes aqui também muito forte, tá? Ó, no fundo do maço, por falar em leão, ó, o sol. Então tá vendo que todas as vezes que eu incorporo na minha vida, independente do que foi perdido, independente do que passou, do que ficou para trás, toda vez que eu incorporo essa força do imperador, que já é o signo de Áries, juntamente com essa força leonina da força, que me dá um potencial ilimitado, né, de criação, porque Leão fala de criação, me dá o potencial limitado de criação que permite assim eu resolver toda e qualquer parada que vá se apresentando para mim. Mas tem que assumir, porque se não faz esse exercício, vira página de paus. Não, eu faço e aconteço e no menor desafio que a vida coloca, putz, retrocede ou abandona. Porque o página de paus é o vulgo fogo de palha. Ele não aguenta a pressão. Tá? E o signo de Áries é um signo muito característico que tem para mim essa questão
de pessoas que vibram no imperador, arianos, arianas que vibram no imperador, aguentam a pancada. É isso que os motiva, é isso que os impulsiona a ir adiante. Tá? Aí a conquista fica mais saborosa, porque aquilo que foi perdido ou foi tirado não importa. Porque olha essa energia, se ela não dá o dobro ou até mais, tá? O que passou, o que perdeu, o que terminou não interessa. Porque o indivíduo está vivendo o momento atual, sem perspectiva de passado, do que perdeu, do que foi, e sem perspectiva do futuro, do que virá. Ele se torna um imperador no presente momento e entende que toda essa construção para se alcançar uma conquista é a magia em atuação na vida do indivíduo. Quem não tem essa perspectiva, infelizmente, se torna página de paus. Olha, eu faço, eu aconteço, e na menor dificuldade desiste ou se vitimiza. Tá? O sol é a celebração pela conquista material de alguma coisa. O sol, ele traz o simbolismo de que assim como o sol nasce todos os dias para nós, todos os dias há uma possibilidade de construção diferente na nossa vida. O sol representa a abundância justamente porque a gente deve usar o diurno, o dia, para fazer e acontecer. É durante o dia, é durante o raiar do sol que a gente exercita o imperador e a força na nossa vida, na nossa existência. Para o indivíduo, é claro, que gosta das questões noturnas, a noite pode representar um momento de reflexão, mas é durante o dia que o indivíduo deve colocar em ação tudo aquilo que foi meditado, tudo aquilo que foi introspectado, dando ênfase principalmente a essa energia do imperador e da força, tá? Porque quem tem essas duas forças aqui é uma pessoa que não tem freio. É difícil parar uma pessoa assim, tá? Eu tenho o meio do céu em Áries, né? E eu percebo, o meio do céu está de alguma maneira relacionado à carreira. Só que eu percebo que quanto mais desafios eu enfrento, mais isso me motiva a querer aquela conquista, a querer ir adiante, a fazer e acontecer. Tá? Vamos ver com o baralho da Maria Padilha. E aqui eu vejo que alguém está vibrando numa questão de ter perdido algo. Ou ter perdido uma pessoa, ou uma grande oportunidade, seja no emprego, não sei. Mas isso não deve ser levado em consideração, agora que você já entende toda essa proposta do tarô. De arcano maior, o imperador, a força, tá? São dois arcanos que apresentam-se aqui na sua energia, que se você souber usar essa energia, transformar isso em determinação, em força e coragem, olha, você com certeza dará uma grande volta por cima, tá? Na sua própria vida, na sua própria existência, na imanência, onde a vida se expressa, na physis, na fisicalidade. Ó, casamento feliz. Número 34. 347, que poderia representar o carro, que é também o arcano do vencedor, do triunfador. Tá? Então, quando alguém aqui colocar em ação essa energia do imperador, olha, é como eu falei, meio que não há limites para onde essa pessoa pode chegar, se ela entender o conceito da leitura, independente de qual área isso aqui se expressa, porque o casamento feliz ele nos convida a ter uma vida de comunhão com aquilo que a gente deseja ter, tá? É que por vezes aquilo que eu perdi, aquilo que eu estou em falta, aquilo que eu estou em carência, ocupa muito mais a minha mente do que as possibilidades infinitas que a força disponibiliza para a solução e a resolução de algo.
né? Esse pensamento de perda, de falta, de escassez e de carência, comumente ele atinge um poder na nossa mente onde é difícil o indivíduo se libertar. Somente uma pessoa que realmente e genuinamente vibra no arcano imperador pode transformar tudo isso daí em força para ir de encontro ao sucesso que quer. O arcano maior pendurado também pode falar de indivíduos que encontram situações e pessoas que venham a desafiar e fazer ele sair da jogada. Tá? Só que aí que tá. Por isso que a força veio aqui. Mesmo que você encontre situações e pessoas que meio que te obriguem a querer sair do caminho, a querer sair da competição, a querer sair do caminho que leva você à vitória e ao triunfo, você tem a força como seu aliado. E ninguém é mais poderoso do que a força, porque a força ela tem essa capacidade na mente, né? O símbolo do infinito em cima da cabeça, que demonstra uma certa artimanha em lidar com tudo aquilo que é desafiador e consegue converter para benefício próprio. Ou seja, quanto mais ataque acontece nesse indivíduo, quanto mais há pessoas querendo interferir na vida dele, mais ele consegue o progresso, mais ele consegue a prosperidade, mais ele consegue se alavancar como um imperador na vida. Tá? Ó, virtudes e sabedorias. Carta número 1. E com virtudes e sabedoria não há o que a gente não possa conseguir. Representa o arcano maior, o mago. O mago é também outro arcano que, assim como a força, tem esse símbolo do infinito na cabeça. Então, assim, desde que você tenha um objetivo fixo na sua mente, a sua própria ideia, a sua própria cabeça, a sua própria mente vai começar a se movimentar para trazer as resoluções que você quer, mas é preciso ter determinação, foco, concentração, né? Ó, separação invertida. O que acontece aqui é que alguém realmente está muito apegado ao que ficou, ao que passou, aquilo que foi perdido, aquilo que lhe foi tirado. Mas é interessante perceber que se saiu da sua vida é porque não iria mais contribuir. Tá? Amigo fiel ou aliado no fundo do maço. Da mesma maneira que existem pessoas que podem querer te tirar do caminho, fazer você desistir do algo que você quer alcançar, aqui representado pelo arcano maior, o imperador e a força, há também aqueles que acreditam e confiam no seu progresso e que torcem por você. Ah, mas é minoria, a maioria está contra mim, não importa. Não é uma questão de quantidade, é uma questão de qualidade. Tá? Isso que é determinante. Boa sorte. Porque o indivíduo que tem essa mentalidade que a gente narrou, ele anda de mãos dadas com a boa sorte. Diferente daquele que, como aconteceu semana passada, a gente recebeu um comentário aqui, e é claro, todos são livres para comentar aquilo que deseja comentar. No entanto, nunca falte com educação. Se quer se posicionar e dar o seu ponto de vista, vai ser bem aceito. Iremos analisar. Na medida do possível, iremos entender e trazer para a nossa realidade aquilo que foi comentado. Mas o comentário em si dizia o seguinte: olha, você fala de passar por situações delicadas e situações difíceis, o deserto ou a noite escura da alma, mas em realidade a gente sabe que não é bem assim. O que acontece é que aquele que nos assistem não pode usar do seu fracasso e da sua incapacidade de resolver os seus problemas e a sua vida e vir aqui num contexto de generalizar a leitura e colocar que para todo mundo é difícil. Não, tem indivíduos que entendem a leitura. E através da sabedoria que os arcanos passam para a pessoa, ela consegue fazer uma mudança na sua realidade. Enquanto o fracassado, aquele que não tem força de vontade, sempre e comumente arruma desculpas para suas fraquezas e para suas decepções, né? Essa que é a questão. Quem reclama muito, a pessoa está dando um indício que ela já é fracassada. Aí, o interessante nem é a leitura de tarô para essa pessoa.
é ir num psicólogo, por vezes, numa situação mais crítica, consultar um médico, um psiquiatra, né? Para injetar na pessoa de novo aquele ânimo de viver e parar de ficar se vitimizando. Agora, o que não é justo é o indivíduo que ele já é um fracassado vir querer contaminar os outros com a sua questão de ser um fracassado, tá? Isso aí não é justo e nem lícito. Se você não quer progresso, se você não quer ser uma pessoa conquistadora, não atrapalhe quem queira. Fica na sua. Não entende que é o melhor? Seis de paus. Ó, o imperador, a força, virtudes e sabedoria. Seis de paus? Carta da vitória, do sucesso, do reconhecimento. Olha, não importa muito o que você perdeu ou o que foi tirado aqui de você. Todos esses arcanos que a gente falou, eles vibram num sentido fabuloso, que proporciona para o indivíduo o alcance do sucesso e da vitória, seja em qual área for. O Seis de Paus, ele fala do reconhecimento, né? Cara, a pessoa se transforma em um ponto de referência para ela ser seguida. Olha que maravilhoso. Sem contar que ela vira um exemplo de sucesso, de conquista. Ela começa a ser, na vida das outras pessoas, o imperador. A força, os seis de paus, a virtude e a sabedoria se expressam através da vivência da pessoa. Para aquele que a gente falou, para aquele que não é fogo de palha, pajem de paus. Né? Não, eu faço e aconteço, e aí chega o momento de dificuldade, pula para fora, desiste, joga a toalha. Não, aqui a gente está falando de forças consistentes, que a determinação é fundamental para a ativação dessas energias. Ei, mas vai demorar, não sei o que tem. Quem está falando de tempo de manifestação, se você não fizer isso agora, aí que vai demorar mais ainda na sua vida. Você tem que entender isso. Quanto mais procrastina, quanto mais demora, mais a manifestação do algo que se quer alcançar vai ficando cada vez mais impossível de acontecer. Por quê? Porque está demorando para agir, está demorando para trazer essa energia do imperador para dentro de si. Tem que trazer. Pô, seis de paus no desfecho? Ó, 10 de paus invertido. E eu gosto do 10 de paus invertido, porque ele fala de possibilidades inesperadas que se abrem para a gente. É o que a gente falou, não tem aqueles que anseiam pela nossa derrota, isso quando a gente mesmo não faz isso com a gente, mas partindo do pressuposto que há aqueles ao nosso redor que não contribuem para a nossa vitória, que estão alimentando o nosso fracasso e a nossa derrota. Ó, 10 de paus invertido fala de uma possibilidade de inverter o jogo, porque o 10 de paus é uma possibilidade que você não espera, ela se manifesta por um curto espaço de tempo, porque você usa ao seu favor. E às vezes isso vem até mesmo dessas pessoas que não querem o nosso sucesso. Precisa começar a ter esse tipo de sacada. Olha o símbolo do infinito na cabeça da força. Ativa também esse infinito aí na sua mente. Se você não sabe, você tem uma máquina poderosa aqui dentro, que é o seu cérebro. E o potencial dela é até desconhecido pela ciência. Quando que você vai começar a usar isso aí na sua vida? Oito de paus. Oito de paus fala de comunicação, de velocidade, de manifestação de coisas rápidas acontecendo na nossa vida. Por isso que não dá para perder tempo, você consegue entender? Meu, vindo no desfecho, maravilhoso. Ó, mais um oito. Um oito de espadas. E aí, o oito de espadas, ele pode falar de situações de aprisionamento, de autossabotagem, o indivíduo que fica afirmando para si mesmo que não consegue. Mas numa outra questão, principalmente no tarô cabalístico, que tem uma pegada astrológica, é Júpiter em Gêmeos. Tá? É, mas eu não estou lidando com ninguém de Gêmeos. Não é essa a questão, é a força astrológica. Entenda isso de uma maneira definitiva.
Você pode ampliar os seus horizontes, você pode ampliar a sua comunicação. Você pode deixar vir à tona esse imperador que há dentro de você e tem anseio pela vitória e pela conquista. 9 de ouro, se atinge independência, autonomia, autossuficiência. Tá? E aí eu espero que você entenda o contexto dessa leitura e aplique na sua vida da melhor forma possível. Essa foi a sua leitura semanal, espero que você tenha gostado, mais do que isso, que tenha ajudado alguém de alguma maneira, mesmo que seja de uma maneira mínima, trazendo um empurrãozinho, um incentivo, um direcionamento, qualquer que for a ajuda já está bom para mim. A minha missão é sempre ajudar o maior número de pessoas que eu conseguir, mas quando eu ajudo a menos uma, eu já me sinto completamente satisfeito. Se você for novo no nosso canal e gostou, vai se inscrever agora para ajudar a gente. Curta, comente e compartilha. Se lhe for possível, a gente vai se vendo sim nas próximas leituras que eu gravar, se Deus quiser. Gratidão, boa sorte com tudo isso e até logo, Áries.